O fato é que o Brasil está praticando não tem nenhum paralelo em nenhum outro país do mundo, né? Quando você defende uma ideia, você tenta buscar alguma referência, né? Mas lá funciona assim, olha aquele país como fizeram isso, pô, e deu super certo. O Brasil está praticando uma taxa de juro real, né? Para quem está ouvindo e ouve, às vezes fala, por que às vezes fala taxa de juro real, às vezes não fala? Taxa de juro real é a taxa de juros descontada da inflação, que é o que realmente importa. O Brasil está praticando a maior taxa de juro real no mundo, muito acima da segunda colocada no ranking. Né? E aí você pensa assim, vamos lá, mas por que o Brasil está praticando isso? Né? Será que é porque aqui no Brasil está com uma demanda muito grande, né? As pessoas estão ganhando muito dinheiro, a economia está bombando? Não, não é por isso. Então, será que o Brasil está fazendo isso porque o Brasil está com uma inflação muito maior do que o resto do mundo inteiro? Não, também não é por isso. O Brasil está fazendo isso porque ninguém quer trazer dinheiro para o Brasil, porque o Brasil tem o pior, né, o pior ali demonstrativo financeiro, tem a pior, a gente chama isso, né, de situação fiscal. Tem a pior situação fiscal do mundo, ou seja, gasta muito mais do que ganha, nenhum outro país do mundo tem essa situação como no Brasil. Não é verdade, né? O Brasil ele tem um déficit, mas vários países do mundo, principalmente depois da pandemia, rodam com déficit. Então porque o Brasil tem um endividamento muito grande. Também não é verdade. O Brasil tem uma relação dívida-PIB que é absolutamente em linha e a trajetória também em linha com a das outras economias que são do tamanho do Brasil. Porque o Brasil tem medo por causa da dívida externa. Não, o Brasil tem mais reserva, né? Ou seja, tem mais dinheiro em dólar do que ele deve em dólar. Então não tem nenhum motivo. Aí o pessoal, quando não tem nenhum motivo, a gente sabe, claro que tem motivo. O motivo é a turma que vive no Brasil de não produzir nada e deixar o dinheiro só rendendo, né? A turma se lambuza com essa taxa de juros. Cada 5 anos no Brasil você dobra o seu dinheiro, praticamente, né? Sem fazer nada, assistindo ali o streaming, tomando um suquinho de laranja ou uma cerveja. Você dobra o seu dinheiro sem fazer nada, né? Aí você fala assim, não, mas por que eles estão argumentando? Porque eles não podem argumentar isso, né? Pô, eu estou deixando a taxa de juros alta porque eu quero ganhar dinheiro em cima de vocês que são trouxas, que trabalham o dia inteiro para pagar o imposto que banca esse juro. Então, o que eles falam? Não, porque o Brasil, histórico de hiperinflação. Aí é o que o Stiglitz falou, né? Falou assim, pô, daqui a 1000 anos vocês vão estar falando. Que histórico é? De quando vocês estão falando? Né? Porque não é de 10 anos atrás, não é de 20 anos atrás, não é de 30 anos atrás, esse histórico. Então, para sempre que vocês vão, então, estar justificando essa taxa de juro alta, porque a inflação, você estava falando, né, é menor do que a dos outros países. E o Brasil, essa inflação no mundo inteiro, aí é importante também falar, Joaquim, não é menos importante, porque a gente deixou por último, essa inflação no mundo inteiro é uma inflação que está vindo principalmente de alimentos e energia, né? Ou seja, petróleo, eletricidade, etc. Porque o setor de óleo e gás acaba influenciando também o setor de eletricidade ali, que no mundo tem muita eletricidade que vem de termoelétricas e que são produzidas utilizando, enfim, combustíveis fósseis, né? O Brasil, ele não tem esse problema, né? Porque a matriz geradora de eletricidade no Brasil, ela é até uma das mais limpas do mundo, né? Principalmente hidrelétricas que a gente tem aqui no Brasil, e outras fontes como eólica e etc., que a gente usa de combustível fóssil para gerar energia elétrica é muito pequena. O Brasil, ele é um exportador de petróleo, né? Então, enfim, tem o problema do refino, que a gente importa, né? Os derivados importam o que a gente acaba colocando ali no automóvel, etc., porque a gente destruiu a nossa capacidade de refino e está vendendo, enfim, o que a gente tem. Mas a gente tem petróleo aqui no Brasil, então não deveria ser um grande problema. Mas, Eduardo, poxa, a gente tem que vender, porque aproveitar esse momento para vender, para gerar recursos. Então, tu cria uma taxa, o mundo inteiro está criando, o windfall taxes, as taxas que eles cobram a mais nesse período para poder compensar na ponta ali o quanto está se gastando, né, nos combustíveis. O outro problema é alimento. O Brasil é um dos 3 maiores produtores de alimento do mundo. O Brasil é um dos celeiros do mundo de alimento. Só que a gente acabou com os nossos estoques reguladores, né? Então é o seguinte, é incompetência, não tem explicação. Essa taxa de juros não tem explicação. Agora, tem um ponto que é importante. Isso que a gente está fazendo aqui, Joaquim, essa conversa, isso chega num percentual muito pequeno da população brasileira. Eu acabei de abrir o UOL aqui, e na capa do UOL, a principal manchete é o seguinte: Bolsa cai mais de 2% e fecha no menor patamar em 8 meses. Aí embaixo está escrito assim no subtítulo: Ibovespa registra baixa após reação de Lula aos juros. Está botando a culpa no Lula. Isso é uma maluquice. E é a manchete que está todo mundo vendo. E está em todos os jornais assim. Ou seja, a narrativa, a guerra da versão da história, a gente está perdendo. Saiu uma pesquisa em janeiro que diz mais ou menos 3/4 da população era a favor da pressão que o Lula estava colocando em cima do Roberto Campos Neto. Pode rodar hoje que é menos de 50%. Porque eu vi pesquisa hoje rodando nas redes e o Roberto Campos Neto está subindo pra caramba o apoio que ele está tendo nas redes sociais para manter essa taxa de juros, porque as pessoas estão comprando a versão dele. E por que estão comprando a versão dele?
porque o governo, só o Lula está atacando. Mas se for pegar a Casa Civil, se for pegar planejamento, se for pegar Fazenda, está todo mundo contemporizando. Está todo mundo tentando ficar numa boa com o Banco Central, numa boa com a Faria Lima. Aí o que acontece? A turma que vê o Roberto Campos Neto falando que tem que manter esses juros, etc., vê que quem deveria estar mais irritado, que essa bomba vai estourar. Assim, a única dúvida é em qual colo ela vai estourar. Deveria estourar no colo do Roberto Campos Neto. Se a turma tira a bomba do colo do Roberto Campos Neto, vai estourar no colo da Fazenda. Então, quando a gente faz essa crítica, a gente está defendendo a Fazenda, porque ela vai acabar tendo uma bomba estourando no colo dela, que não é dela, mas vai estourar no colo dela. E aí, quando ela não critica, quando ela não pressiona o Banco Central, para a população, o Banco Central fala assim, eu que vou criticar? Se a Fazenda não está criticando, a Simone Tebet falou outro dia, né? Pô, já fizemos o dever de casa. Dever de casa por quê? O Roberto Campos Neto é professor? Quem manda lição de casa é professor. Né? Você se referir assim. Então, o Lula acaba sendo uma voz dissonante. Olha que loucura, dissonante. O chefe do executivo é uma voz dissonante do resto. É uma maluquice. Novamente, a bomba estoura, Joaquim. A bomba estoura. Você tem que só fazer o seguinte, garantir que ela estoure no colo de quem é responsável por ela. E o governo está fazendo o contrário, está falando o seguinte, não. Olha, não deixa a bomba estourar no colo dele, não. Sacanagem com ele estourar no colo dele. Aí só tem que avisar para os caras o seguinte, ó, a única outra opção que tem é no teu, tá? Porque a única outra opção dessa bomba estourar é no teu colo.